Olá, meu caro. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Bom, Estamos espero que ouvindo. vocês estejam bem. Fico muito feliz de poder participar desse Congresso Internacional da Univiçosa. Para mim é uma honra muito grande estar ao lado de grandes palestrantes. Vários deles foram meus professores, são meus professores, né? Fiquei extremamente honrado quando recebi o convite do professor Rafael, que, como ele mesmo disse, foi meu aluno e hoje é meu colega, e fico muito feliz como professor de ver que os alunos tendem cada vez mais a crescer e já superar os mestres, que é isso que está acontecendo com o meu caro amigo professor Rafael. Eu também queria aqui agradecer o convite, porque Viçosa, para mim, é uma cidade que está no meu coração. Eu já tive a felicidade de ir a Viçosa diversas vezes. Infelizmente, não conheço a Univiçosa, né? Agora estamos participando virtualmente, até já me convido, se assim for o caso, para depois que as coisas acalmarem, ir presencialmente à Univiçosa, porque, como eu dizia, eu adoro Viçosa, eu tenho vários amigos aí. O procurador-chefe hoje da UFV, o doutor Marcelo, um grande amigo, tenho vários conhecidos aí, enfim, Viçosa é uma cidade que só me trouxe alegrias, então, além de tudo, além de ser um convite do professor Rafael, o fato de ser também aí uma faculdade de Viçosa, para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Eu queria aqui, nesse início, já que nós temos um congresso internacional e um congresso que tem aqui palestrantes de diversas áreas, né, fazer, obviamente, aqui a defesa do processo civil, né? A professora falou do processo penal, e claro, então, aqui eu vou trazer para o processo civil, porque vocês já tiveram palestra com o professor Mirza, por exemplo, foi meu professor, participou da minha banca de tese, de doutorado, né? E é um grande professor de processo penal, então vou tentar trazer aqui para o lado do processo civil, que eu sei que meus grandes amigos, o professor Guilherme Socal também vai fazê-lo, o professor José Aurélio de Araújo também, o professor Cabral, enfim, a bancada do processo civil aqui tem que ficar unida, coesa, para a gente poder defender nossa área aqui. Bom, mas então nessa minha defesa, eu queria aqui compartilhar com vocês alguns aspectos que eu chamei de polêmicos da execução civil, muito embora a gente tenha na execução aí já, no mínimo, pelo menos 5 anos de vigência do novo CPC, que não é assim mais tão novo, né? A gente não pode nem mais chamá-lo de novo, mas eu vou tentar compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tenho, que me parecem que mesmo depois desse período ainda remanescem os problemas. Por isso que eu chamei de aspectos polêmicos. Né? Alguns que eventualmente podem ter lido o título, podem ter pensado, mas será que existe polêmica depois de tanto tempo? A resposta é positiva, pelo menos assim me parece, e é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês. Mas é importante frisar que, ao contrário do que o Rafael disse, eu não sou muito indicado para falar pelo tempo, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Então, eu queria lá, desde o início, deixar aqui, o Rafael vai projetar também aí ao longo da palestra, mas deixar aqui os meus contatos, porque eu tenho para mim que a gente só consegue fazer um bom estudo do direito de forma compartilhada, de forma cooperada, de forma dialogada. E então, tudo que eu tenho feito, tanto antes da pandemia como agora, principalmente, é receber mensagens e receber comunicados de todo mundo, em todos os lugares que eu tenho ido, em todos os lugares que eu tenho falado, em todas as situações, e cada vez a gente pensa melhor sobre o tema, reflete. Então, eu queria convidar todo mundo que vai nos ouvir a partir de agora a também se sentir encorajado para mandar suas perguntas, mandar suas observações, suas críticas, que certamente serão importantes para a gente continuar matutando, como diz um bom mineiro, a respeito do tema. A outra coisa que eu queria aproveitar agora, não sei se o Rafael sabe, eu tenho feito um projeto de lives temáticas no Instagram, um projeto bem interessante, claro que eu sou suspeito para falar, né, mas é um projeto que tem conversado com professores do Brasil inteiro. E nós hoje vamos ter, hoje à noite, às 20 horas, o último episódio regular da temporada, para o pessoal que gosta de série aí, né? Por que eu chamo de último episódio? Porque eu conversei com professores, a sua maioria de processo civil, mas normalmente, não necessariamente, professores de todos os estados da federação. Cada episódio foi um professor. Ontem, o professor Fred de representando o estado da Bahia conversou comigo, né? Mas vários outros autores também já conversaram comigo. O professor Alexandre Câmara representando o estado do Rio, o professor Daniel Mitigiero representando o estado do Rio Grande do Sul, o professor Talamini representando o Paraná. E hoje à noite nós vamos ter o último episódio, que é com o professor Leonardo José Carneiro da Cunha, um grande autor, já escreve há muito tempo, inclusive o professor Fred Dier, né, procurador do estado do Pernambuco, vai representar o estado do Pernambuco
E aí amanhã, exatamente no dia do professor, que para mim é uma alegria muito grande, como professor que sou, eu vou receber o professor Leonardo Greco, que foi meu orientador, tanto no mestrado como no doutorado, às 14 horas, também lá pelo Instagram, no @professor Márcio Faria, e eu estou tão feliz porque ele aceitou não só participar, o que é difícil, o professor Greco não gosta muito disso, mas também ele criou um Instagram só para fazer essa live. Né? Ele já falou que não vai seguir ninguém, não vai participar com nada, só vai participar da live e depois vai subir no Instagram. Então, é uma oportunidade única. Eu queria convidar todo mundo às 14 horas amanhã. Então, repetindo, hoje, dia 14, às 20 horas, com o professor Leonardo Cunha, e amanhã, dia 15, no dia do professor, às 14 horas, com o professor Leonardo Greco. E aí, para encerrar, prometo, esse meu convite a vocês, no dia 19, que é a segunda-feira que vem, eu vou fazer uma live especial de encerramento do projeto, tanto para agradecer todo mundo que participou, tanto os professores quanto as pessoas que mandaram sugestões e perguntas, como também para recolher donativos para uma instituição daqui de Juiz de Fora, que é a Aviva, que é uma instituição que cuida de crianças com deficiência, que tem tido, principalmente nesse período de pandemia, uma dificuldade muito grande. Então eu vou compartilhar depois esse cartaz com todo mundo, e aí já, na verdade, é um convite barra intimação para que todo mundo possa participar nessa segunda-feira, dia 19, dessa live especial aí, contribuir de alguma forma, se não financeiramente, pelo menos com compartilhamento, para ajudar a divulgar essa live, que para mim vai ser muito especial, seja pelo fato de se tratar desse agradecimento, seja porque é meu aniversário, então vai ser meu presente de aniversário de 40 anos que eu não vou ter uma festa, né, por conta da pandemia, pelo menos eu vou ter essa festa com vocês me ajudando aí nesse projeto que eu acho bem interessante. Bom, feito todos esses convites aí, todas essas solicitações barra intimações, né, vamos de fato entrar no nosso tema, que como eu denominei, são os aspectos polêmicos da execução civil. Bom, aqui então, meus caros, o que eu queria fazer com vocês? Eu vou falar algumas coisas bem introdutórias, porque eu sei que aqui estão nos assistindo alunos de graduação, que eventualmente estão nos primeiros anos de faculdade, né, que eventualmente estão começando a ter TGP, eventualmente estão começando a vir para o lado bom do direito processual, que é o direito processual civil, né? E aí, então, eu vou me permitir tecer alguns comentários introdutórios para depois chegar, de fato, nos problemas da execução, nos aspectos polêmicos da execução. E aí, então, eu vou começar tratando de 3 princípios. O primeiro deles, o princípio do contraditório. O segundo, o princípio da lealdade processual. E o terceiro, o princípio da legalidade. Eu vou falar, então, de forma teórica, bem breve, desses 3 princípios, e depois a gente chega, como eu disse, na parte concreta, vamos chamar assim, da minha exposição sobre a execução civil. Então, começando, eu vou falar, então, do princípio do contraditório. O princípio do contraditório esse, que, como todo mundo sabe, está presente expressamente na Constituição, já estava presente no Código passado, no Código 73, mas no Código de 2015 ele ganhou um reforço considerável. Né? Ele foi entendido como norma fundamental do processo. E isso está expresso logo no início do Código. Se vocês que estão começando a estudar o CPC tiverem a oportunidade de ver, vão ver que nos primeiros 11 artigos, o CPC trata o que ele chamou de normas fundamentais. E ali dentro daquelas normas fundamentais, ele fala em algumas vezes de contraditório. Ele fala no artigo 9º, fala no artigo 10, em algumas passagens ele repete, inclusive, o contraditório. E aí, antes de nós entrarmos especificamente no dispositivo ou nos dispositivos, eu queria aqui fazer um pequeno esclarecimento que me parece muito importante. O contraditório que nós temos que trabalhar, que é o contraditório que o professor Greco, que já citei para vocês aqui agora, e, claro, como meu orientador, ele me influenciou muito. O professor Greco tem um texto que está publicado na internet, é fácil de achar, chamado Normas Fundamentais do Processo, ou melhor, Garantias Fundamentais do Processo, do processo justo. Eu brinco que esse texto, o Rafael deve ter ouvido já eu nas aulas falar dele, ele não é um texto de processo, ele não é um texto de direito, ele é um texto para a vida, porque ele fala de democracia. Democracia é fundamental para todos nós, principalmente nos tempos que estamos vivendo. Então, o professor Greco diz que a democracia no processo é observada a partir do contraditório. Mas é importante frisar, não é qualquer contraditório. O contraditório ele pode ser visto sob 2 perspectivas. A primeira perspectiva, que a doutrina chama de contraditório clássico, ou também chamado de contraditório formal, alguns chamam também de contraditório estático, e parece que são 3 nomes para a mesma coisa.
repetindo, contraditório estático, contraditório formal ou contraditório clássico, pode ser percebido a partir de um binômio. Um binômio que seria composto por dois elementos, portanto. Primeiro elemento, obrigado, professor Rafael, já colocou aqui para nós. Primeiro elemento, que é obrigatório, é a ciência. Deve necessariamente sempre haver a ciência. E o segundo elemento é o elemento acidental, é o elemento que pode ou não acontecer, que é a participação. Então, imagine que eu ajuizei uma ação contra o professor Rafael e obtive êxito. A minha sentença, a sentença desse processo, acolheu integralmente meu pedido. Nesse caso, para que esse contraditório formal seja estabelecido, eu vou precisar primeiro tomar ciência da sentença. Claro, eu vou ser intimado. Então, necessariamente, vai haver ali a intimação, a ciência da parte. Mas no meu exemplo, como eu acabei de dizer, eu ganhei integralmente o meu pedido. Então, eu não tenho interesse, nesse caso, em recorrer. Não tenho por que recorrer. Então, eu não vou me manifestar, eu não vou participar. Por outro lado, Rafael, que teve o pedido, que é minha parte contrária, e, portanto, não obteve ali a chancela do direito que ele queria, ele vai necessariamente, se assim desejar, ele vai participar. Então, nesse exemplo, o contraditório formal vai estar garantido porque ambos fomos intimados, portanto, tomamos ciência, e aí podemos, se for o caso, ou não participar. Eu escolhi não participar, Rafael escolheu participar. Agora, essa visão do contraditório, que é uma visão bem simples, é uma visão muito, muito tradicional, clássica, como eu já citei, ela não é suficiente para os nossos tempos modernos. Hoje nós trabalhamos com uma visão do contraditório que é composta por um trinômio. Então, além desses dois que eu acabei de citar, nós teríamos um terceiro elemento, que é o poder de influência. O contraditório como poder de influenciar eficazmente o julgador na hora de formar o seu convencimento. Então, além de ter direito a ter ciência, além de ter direito a participar, eu tenho também o direito de influenciar, porque de nada adianta, e aí meus colegas vão concordar comigo, de nada adianta você ouvir sem deixar de ser convencido. Então, aqui eu estou falando há 15 minutos e pode ter várias pessoas que não estão aqui prestando atenção, que estão fazendo qualquer outra coisa, que não estão aqui focados no que eu estou dizendo. Então, essas pessoas, elas estão permitindo que eu participe. Elas tomaram ciência da palestra, tanto que estão aqui assistindo. Elas estão aqui, portanto, foi composto a primeira parte do nosso binômio, do nosso trinômio. Elas estão permitindo que eu participe, não cortaram meu microfone, estão aqui ainda me ouvindo, mas não estão deixando que eu as influencie, não estão deixando que as minhas ideias sejam reverberadas na sua consciência respectiva e possam tomar dali alguma conclusão, que é o que acontece por vezes quando o juiz, por exemplo, ele abre vista às partes, ele primeiro intima, depois abre vista e se quer ler a petição que foi trazida ao processo. Se quer se manifesta a respeito daquelas alegações que cada uma das partes ali desenvolveu. Nesse caso, nós não temos a observância do contraditório, que é o contraditório do nosso tempo, que é o contraditório material, ou também chamado de contraditório participativo, ou também assim concebido como contraditório dinâmico. Então, são 3 nomes para essa segunda vertente do contraditório. É esse o contraditório que o código consagra. É o contraditório participativo, material ou dinâmico. E é importante frisar, na verdade, eu inclusive já escrevi isso há algum tempo, e não só eu, vários outros autores, Cabral também, que participa do Congresso também, já escreveu sobre isso. Na verdade, me parece que esse contraditório está na Constituição. Então, mesmo antes do Código de 2015, já era possível se falar em contraditório material, participativo, dinâmico. Mas o Código agora, ele facilitou a nossa vida, porque ele deixou expressamente isso previsto no dispositivo, ou nos dispositivos. E como é que eu consigo perceber esse contraditório dinâmico, material, participativo? Um exemplo está no artigo 10. O artigo 10 do Código diz que nenhuma decisão será tomada pelo juiz, ainda que se trate de matéria que ele deve conhecer de ofício, são chamadas matérias cognoscíveis de ofício, nenhuma decisão será tomada pelo juiz sem que as partes tenham previamente se manifestado a respeito dela. Aqui, então, eu consigo perceber que não adianta simplesmente dar o direito de falar. O juiz tem que se manifestar a respeito. O contraditório material ou participativo, ele proíbe o que a doutrina chama de decisão de terceira via, também conhecida como decisão surpresa. É aquela decisão que o juiz retira, para usar aí uma expressão do direito português, retira da algibeira.
As partes estão discutindo a tese A e a tese B. Vem o juiz e decide com base na tese C. Uma tese que ele saca do bolso e resolve o problema. Pode até ser que a tese C esteja correta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou frisando é que a tese C não foi debatida pelas partes. Então, é fundamental que as pessoas consigam perceber que isso deve ser visto sob uma nova perspectiva. Porque democracia é isso. Democracia é debate. Democracia é permitir que o outro te influencie. Se então você, julgador, vai ao processo com uma pré-concepção do que deve julgar, você não está se permitindo influenciar. E aí vocês podem perguntar, tá bom, Márcio, maravilha, isso na teoria é muito bonito, mas como é que eu consigo perceber na prática se o juiz de fato observou o contraditório material? A resposta está na motivação. É na fundamentação que eu consigo saber se o juiz de fato se permitiu influenciar, porque aí eu vou saber se ele enfrentou meus argumentos, eu vou saber se ele refutou meus argumentos. Percebam, é claro que eu gostaria que ele acolhesse meus argumentos. Óbvio, como advogado, eu quero que o meu cliente vença. Então, eu quero que o juiz acolha meus argumentos. Mas nem sempre é possível. Eu estou tranquilo, eu estou sossegado, eu estou constitucionalmente assegurado se o juiz, pelo menos, enfrentar meu argumento. E aí, se ele não concordar, eu tenho os recursos cabíveis no sistema, que são muitos, para poder tentar fazer a minha tese valer. E é importante dizer que o principal dispositivo para perceber isso está lá no código do CPC, que é o 489, que é um dispositivo que, a professora vai concordar comigo, é tão importante que o CPP copiou. Copiou porque reconhece que o processo civil é a matriz, claro. E aí o CPP, então, no pacote anticrime, foi lá e que fez. Copiou o dispositivo integralmente do CPC, né, reconhecendo a importância da nossa disciplina. Mas, agora falando sério, o dispositivo, não que isso não seja sério, mas enfim, agora falando sério, o dispositivo é fundamental para que a gente consiga perceber. Então, repetindo para quem está nos acompanhando, artigo 10, cumulado com 489. Se eu estivesse aqui dando uma aula, eu ia dizer, olha, anote aí no seu código os dois dispositivos que vão ajudá-los, eventualmente, a aprender e levar isso em conta. Bom, essa é a minha primeira exposição teórica. Vou passar para uma segunda exposição teórica. Diz respeito ao princípio da lealdade processual. Alguns também chamam de princípio da boa-fé processual. Aliás, só para aproveitar um embalo, né? O professor Rafael falou que eu podia fazer isso, ele me autorizou, então qualquer problema vocês discutam com ele. O meu livro, que na verdade é a minha tese de direito de doutorado, que eu defendi na UERJ em 2015, cuja banca participou o professor Misa, que eu já citei, mas também participaram o professor Fred Dier, o professor Humberto Dalla, vários autores. É esse livro aqui, não sei se o pessoal consegue ver, pela editora Revista Tribunais, em que eu falo só sobre lealdade processual. E é interessante porque não é qualquer lealdade, é a lealdade processual dos juízes, dos magistrados, dos julgadores. Porque todo mundo fala sempre que o advogado tem que respeitar a boa-fé, que as partes têm que respeitar a boa-fé. Ninguém pode litigar de má-fé. Mas é interessante que, se vocês forem olhar tanto o Código Antigo, que era o artigo 14, inciso 2, como o Código Novo, que é o artigo 5º, ambos dizem que todos aqueles que de alguma forma intervêm no processo devem observar a boa-fé. E é interessante porque, se vocês vão estudar a doutrina, todo mundo diz isso. Não é a doutrina nacional, também estrangeira. Todos os atores processuais devem respeitar a boa-fé. E aí incluídos advogados, partes, testemunhas, peritos, intérpretes, tradutor, todo mundo. E, obviamente, que aí se inclui o juiz. E o que me fez buscar estudar esse tema é que, embora todo mundo dissesse que isso acontece, na prática, isso não acontecia. Né? Tudo bem, tem que observar a boa-fé, maravilha, mas se não observa, o que acontece? Então, foi esse o meu mote para poder pesquisar o assunto. E daí, então, que eu cheguei nessa tese de doutorado. E aí, então, lá no livro, e aqui vou falar um pouco para vocês, eu abordo o princípio da lealdade processual, que eu prefiro chamar de lealdade e não de boa-fé por uma razão simples. A boa-fé, que vem lá do direito privado, né, as bases do nosso sistema vieram lá do direito privado, ela pode ser vista sob duas perspectivas: a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é aquela que, como o nome já diz, exige o ânimo daquele participante. Então, para verificar se alguém está agindo de boa-fé ou de má-fé, eu preciso verificar o elemento subjetivo, eu preciso verificar se o sujeito está agindo com culpa ou dolo. Na boa-fé objetiva, por outro lado, eu não analiso o elemento subjetivo, eu analiso o comportamento.
eu analiso a atitude omissiva ou comissiva que está sendo praticado por aquele ente. Como eu estou falando de boa-fé processual, obviamente que seria uma análise dentro do processo. E aí, me parece que o Código de 2015 consagrou a boa-fé objetiva. Porque percebam que no artigo 5º, ele fala: todos aqueles devem se comportar conforme a boa-fé. O foco está no comportamento, na atitude, e não na intenção do sujeito de agir com culpa ou com dolo. Essa é uma premissa importante para que nós possamos analisar todas as regras do Código que dizem respeito à boa-fé. E aí, por que eu prefiro chamar de lealdade? Porque você não, quando chama de lealdade, você não discute se é lealdade objetiva ou subjetiva, porque isso não existe. Ou há lealdade ou não há. Então, para mim, me parece ser mais fácil chamar de lealdade, por isso eu nomeei de lealdade processual, porque aí eu estou dizendo de forma clara e inequívoca que eu estou tratando de boa-fé objetiva. Mas, enfim, como queiram, quiserem chamar de boa-fé objetiva ou lealdade, tanto faz. É só para evitar que alguém pense na boa-fé subjetiva. E aí o Código traz diversas passagens em que nós vamos tratar da boa-fé, ou lealdade, como prefiro. E aí eu queria depois chamar a atenção de alguns, obviamente, em relação à execução. Um terceiro ponto teórico diz respeito à legalidade. É fundamental que a gente observe a legalidade. A lei é uma garantia do cidadão. A lei é uma garantia do jurisdicionado. E o Código fala expressamente no artigo 8º. Diz lá como norma fundamental que o juiz deve observar a legalidade. O juiz deve observar a lei. A norma, ela é importante, ela é fundamental. Nós temos vários debates acontecendo hoje em dia na doutrina e também na jurisprudência que extrapolam, inclusive, a própria doutrina e jurisprudência e vão para a imprensa, por muitos casos, porque a lei não é cumprida. O juiz entende que determinada norma deve ser afastada e simplesmente por aplicação de um princípio, por aplicação de um postulado, ele afasta a lei sem maior dificuldade. Então, nós temos muitos problemas. Aqui daria seja uma outra palestra, que a gente poderia entrar na ideia do ativismo judicial, mas o que eu queria frisar aqui é que o Código expressamente diz que deve ser observada a legalidade. É interessante porque alguns me perguntam, mas por que essa norma é importante se já está na Constituição? O princípio da legalidade já está na Constituição. Por que o Código de Processo Civil precisou repetir isso? Bom, tem, na verdade, me parece, dois motivos, duas razões. A primeira é para reforçar a ideia de que o Código consegue conhecer a Constituição. E isso, para os mais novos, talvez não seja algo difícil, mas para muitos julgadores antigos, para muitos operadores de direito antigos, se não tiver na lei, eles não seguem. Ah, mas a Constituição é muito programática, a Constituição tem muito princípio, eu quero uma regra. Então o CPC se preocupou com isso, positivar diversas regras para evitar esse problema. O contraditório mesmo que eu acabei de citar, essa ideia do contraditório material proibir a decisão de terceira via já está na doutrina há mais de 100 anos. 100 anos, um século, que a doutrina já fala sobre isso. Mas os juízes negam, não aplicam. Por quê? Porque não estava na lei. Então precisou o CPC trazer e daqui a pouco a gente vai ver que nem assim tem funcionado. Mas, enfim, é importante frisar. E o segundo motivo, me parece, do Código ter expressamente repetido os princípios constitucionais é porque ele quis mostrar que depois de muitos anos, e isso é uma crítica que se faz ao processo civil, é importante frisar, depois de muitos anos, nós temos que pensar um processo civil constitucionalizado. Se você fizer a história do processo, durante muitos anos não se preocupou com a Constituição, se preocupou em larga medida mais com a lei do que com a Constituição. Então aqui é importante colocar todo mundo sobre a alçada da Constituição. Aquela ideia da pirâmide de Kelsen fica muito clara aqui para todo mundo que o CPC também observa a Constituição. Pois bem, então em relação a esses três postulados teóricos, que eu muito rapidamente aqui lancei para vocês, eu queria então, para uma segunda parte da minha exposição, trabalhar de fato os aspectos polêmicos da execução civil. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Estamos tranquilos? Estão me ouvindo bem? Pessoal, maravilha. Bom, então, o primeiro deles que eu citei foi o contraditório. E aí eu queria falar sobre o contraditório a respeito de dois pontos que envolvem a execução. O primeiro deles está lá no seu código,
de processo civil no artigo 854, que é o dispositivo que fala da conhecida por todo mundo penhora online. A penhora online, né, que foi muito regulamentada pelo CPC de 2015, muito mais do que o Código Antigo. No Código Antigo era o 655A, que foi trazido pela Lei 11.382 de 2006. O que fez o Código de 2015 foi melhorar o procedimento da penhora online. Indico, inclusive, para quem tiver interesse no assunto, um texto que eu escrevi na Revista de Processo número 305, em que eu abordo de forma minuciosa esse procedimento. Na Revista de Processo, a Repro, da Revista dos Tribunais, número 305. E quem não quiser, não tiver acesso à revista, tem um vídeo que eu gravei sobre esse artigo, que está lá no meu canal do YouTube, o pessoal pode consultar também. Um vídeo breve, que eu fiz um resumo desse artigo lá. Pois bem, no artigo 854, que é um artigo muito interessante, porque a penhora online cada vez mais tem sido um meio efetivo de preservação do direito do credor, porque, como a gente sabe, hoje em dia é muito fácil a transferência de dinheiro, né, eletronicamente. Eu, com o celular, consigo aqui pagar o professor Rafael se estiver devendo ele alguma coisa, né, muito rapidamente eu consigo fazer a transferência de numerário. Então, obviamente, que a gente não tem como mais trabalhar com a ideia de fazer penhora na boca do caixa. E não que isso não seja possível, é possível, mas a gente tem que pensar em meios eletrônicos, porque, afinal de contas, o devedor trabalha eletronicamente. Então, o juiz e o credor também têm que trabalhar dessa maneira. Isso não é novidade. A novidade, vamos chamar assim, é a regulamentação disso, porque o que a gente estava vendo, principalmente na Justiça do Trabalho, que depois passou para o processo civil, eram abusos. Nós tínhamos situações em que o juiz determinava um bloqueio das contas do executado, e isso significava, na prática, a própria extinção da atividade comercial, por exemplo, de uma empresa que tinha um débito. Eu, como advogado, trabalhei durante muitos anos em direito tributário. E eu tive situações de empresas, grandes empresas, que tiveram, por uma decisão do judicial, me parecia no caso equivocada, todas as contas bloqueadas. E aí o empresário me ligava e falou: olha, Márcio, hoje é dia 5, eu tenho que pagar 100 funcionários e minha conta está bloqueada. Minha conta está bloqueada por uma decisão judicial que me parece de forma equivocada. E aí, percebam, imagina a quantidade de pessoas que vão eventualmente se ver prejudicadas por uma situação como essa. Então, nós temos aqui muitos problemas. É importante, de fato, a medida executiva, ela é efetiva e tem cada vez mais sido melhorada, mas é importante também tomar cuidado com o executado. É importante também tomar cuidado com a parte contrária. E daí o contraditório é muito importante. O contraditório no procedimento da penhora online é fundamental. O CPC tentou regular o contraditório aqui, mas me parece que ele deixou algumas pontas em aberto, umas pontas soltas. E é isso que eu queria chamar a atenção dos colegas. Basicamente, quando ele regula o procedimento de defesa do executado. Como é que funciona muito rapidamente o procedimento para quem ainda não conhece, ainda não estudou a execução? O juiz recebe um requerimento do exequente. Esse exequente demonstra que tem um crédito consubstanciado no título executivo, num cheque, uma nota promissória, um contrato, uma sentença judicial, enfim. Então, o juiz recebe esse requerimento, verifica que estão presentes os pressupostos e defere o bloqueio. Esse bloqueio é deferido por lei sem ouvir a parte contrária. E por que isso acontece? Isso acontece porque, se, em tese, a gente ouvir a parte contrária pode ir lá e tirar o dinheiro da conta. Pode transferir o dinheiro de lá. E aí, quando o bloqueio vier a ser efetivado, não tem mais dinheiro algum. Então, uma ideia que o Código trabalha é questionável, enfim, mas está lá a ideia. Então, imaginemos que aconteceu isso. Eu tenho um crédito em relação ao professor Rafael, ele não me pagou, eu entrei com uma execução, porque eu tinha lido um cheque dele, essa execução foi processada, foi admitida, e o juiz, então, deferiu o bloqueio, com base no artigo 854. Esse bloqueio foi efetivado com sucesso. Eu tinha lá um crédito de 10 mil reais, nós conseguimos bloquear, dentro do vasto patrimônio do professor Rafael, conseguimos bloquear lá 10 mil reais. O que diz a lei? A lei diz que, nesse caso, o devedor, depois do bloqueio, vai ser chamado a dizer se concorda ou não com aquele bloqueio, se tem alguma coisa a alegar a respeito daquele bloqueio. E aí ele tem 5 dias para poder se manifestar.
A doutrina diverge a respeito do nome dessa defesa. Alguns chamam de embargos à penhora, outros chamam de manifestação, não interessa. Sim que ele tem lá 5 dias para se manifestar. E aí, então, nessa manifestação, o professor Rafael, no meu exemplo, ele junta um documento, por exemplo, dizendo que já pagou o débito. Ele fala, não tem que bloquear minha conta, porque eu já paguei essa dívida. Na paga. Ele junta um recibo lá. E aí, pelo procedimento, eu estou falando especificamente do parágrafo 3º do 854, diz a lei que o juiz, então, vai analisar essa defesa do Rafael. E, nesse exemplo, imaginemos que ele venha e diga, olha, de fato, está aprovado aqui o pagamento, libera os 10 mil reais, não tem por que ficar bloqueado. Depois que ele fizer isso, ele vai dar uma decisão, lembrem do contraditório, ele vai dar uma decisão, eu vou ser intimado e vou participar. Aí na hora que eu vier participar, eu digo assim, esse recibo é falso. Essa assinatura não é minha. Rafael forjou essa assinatura. Aí o juiz vai levar isso em consideração, vai dizer, opa, realmente, vou me retratar. Como decisão interlocutória que é, ele pode se retratar. Vou me retratar e defiro novamente o bloqueio. Pergunto a vocês, o dinheiro ainda vai estar lá na conta? O que eu quero então que vocês percebam? O procedimento se preocupou com o contraditório, mais ou menos. O que tinha que ter sido escrito no dispositivo? Apresentada a defesa pelo executado, que é o que aconteceu, e o exequente tem que antes ter vista dessa defesa. Por 2 motivos. Pelo contraditório, claro, e mais, porque ele juntou um documento. Percebam, ele produziu uma prova documental. E o que diz a teoria geral das provas? Que o juiz não pode apreciar uma prova sem antes permitir que a parte contrária se manifeste. Então, ainda que não tivesse a regra do artigo 10, vamos fazer de conta que foi revogada. O juiz não poderia ter se manifestado a respeito disso. Mas vocês podem dizer, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Não estou entendendo porque eu estou aqui quase na hora do almoço ouvindo você falar disso. Porque na prática não acontece. E aí vou dar para vocês um relato. Eu participei, tive a sorte, talvez possa ser assim chamado, de ter sido escolhido para participar das 2 jornadas de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que aconteceram em Brasília, em 2017 e 2018. Foi organizada pela Justiça Federal e também por ministro do STJ. E aí lá você podia levar propostas a respeito do CPC. Uma delas que eu levei foi exatamente essa. Não é possível que o juiz decida a defesa do parágrafo 3º do 854 sem antes ouvir o exequente. Sabe o que aconteceu com a minha proposta? Foi rejeitada. Sob qual argumento? Vai demorar muito para ouvir o exequente. E aí o coitado do executado que está com o dinheiro bloqueado, ele eventualmente vai ficar prejudicado. Concordo que pode demorar, mas para isso o próprio código deu resposta, chama tutela provisória. Se o executado precisa de urgentemente liberar o dinheiro, ele que faça um pedido de tutela provisória. O código traz resposta. Então a gente não precisa macular o contraditório a pretexto de uma suposta demora na apreciação jurisdicional. Então esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês a respeito do contraditório. O segundo ponto, voltando naquela nossa ideia, esse ponto tem a ver com a desconsideração da pessoalidade jurídica. E aí, para quem está me acompanhando com o código aí, pode ir lá para o dispositivo, que é o 792. Essa é outra novidade do CPC. O CPC regulamentou um procedimento da desconsideração da pessoa jurídica. Já existia o procedimento, obviamente. Né? O pessoal que já teve aula aí de direito privado sabe as teorias maior e menor da desconsideração, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 50 do Código Civil, enfim, direito material. Mas qual era o problema? Não havia um procedimento regulamentando isso. E qual era a grande dificuldade? Os juízes decretavam a desconsideração da pessoa jurídica sem observância do contraditório. E aí, então, qual foi a ideia? É interessante porque o CPC é uma lei do nosso tempo. É uma lei que foi pensada, foi criada por pessoas que estão entre nós, estão vivendo. Elas continuam palestrando, falando, dando aula. E as pessoas, então, elas dizem, olha, eu pensei nisso quando escrevi esse dispositivo. E esse dispositivo foi pensado exatamente para evitar a arbitrariedade na desconsideração.
Porque aí tinha um sócio minoritário de uma empresa que nem sabia de nada, de repente o sujeito aparece com o patrimônio bloqueado, aparece com o nome sujo, aparece com dificuldade creditícia, porque ele nem sabia. Por quê? Porque a empresa dele eventualmente tem um débito, houve a desconsideração da personalidade, chegou no patrimônio do sócio e ele não teve direito de participar. Então, a ideia base para a gente entender o 792 é exatamente a observância concreta do contraditório. Pois bem, visto isso, a gente começa a ler o dispositivo. E aí a gente chega no parágrafo 3º do 792. Ele fala assim: nos casos de consideração da pessoa jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende considerar. Qual é a ideia? Nós estamos falando de fraude à execução, que é um tema muito difícil de execução. Talvez um dos temas mais difíceis de execução, que envolve direito material, envolve sempre alguém que está à frente da nossa tutela. E a professora que gosta de processo penal sempre vai entender o que eu estou falando. Né? O criminoso, aquele que litiga sem ter razão, aquele que é o devedor profissional, ele está sempre um passo à frente da justiça, sempre um passo à frente do credor. Então, nesse caso, nós estamos falando aqui de fraude, que é um problema. E aí, qual é a ideia? A ideia é que nós estamos tentando dizer que alguém está usando o manto da personalidade jurídica para praticar fraude. Então, eu quero aqui tentar demonstrar que houve uma fraude. Eu quero quebrar a personalidade jurídica para ir no patrimônio daquele que está fraudando. Então, eu sou o credor, Rafael, mais uma vez, é o devedor. Como eu não consegui pegar o dinheiro lá da conta dele, né, porque ele usou a assinatura falsa e conseguiu liberar, o que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro e comprou um carro. Só que ele sabe que é devedor. Então, ele não comprou o carro em nome próprio. Ele comprou o carro em nome de uma empresa, da qual ele é sócio. Sócio minoritário, enfim. Então, quando eu fizer uma busca no Detran, eletronicamente, eu não vou achar carro no nome dele. Mas eu vou descobrir que ele tem uma empresa, porque eu vou fazer uma busca lá na junta comercial, vou descobrir que ele é sócio de uma empresa, e aí vou fazer um pedido de busca dos veículos no nome da empresa, vou achar o veículo, vou perceber que ele foi comprado depois que ele já era meu devedor, e vou pedir ao juiz que quebre a personalidade jurídica para poder, então, buscar esse veículo que se encontra na propriedade da empresa. Essa é a minha ideia. Tudo bem? Estamos comigo? Pois bem. A grande questão para se verificar se há fraude ou não há fraude é o momento, é o tempo. O tempo é o senhor da razão para a fraude. Porque, imagine que o nosso débito é de 2019. A empresa adquiriu esse veículo lá em 2017. Não dá para dizer que foi ali objeto de fraude. Nem sabia que o Rafael tinha dívida comigo. E muito menos, uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Agora, se esse veículo tivesse sido adquirido em 2020, opa, pode ser que seja uma hipótese de fraude. Então, o tempo é importante. E é isso que fala esse dispositivo quando ele vai tentar regulamentar o momento. Qual é a ideia? Ele diz assim, ora, eu vou instaurar um incidente, né, que isso que o CPC regula. Eu vou instaurar um incidente, que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e nesse incidente vão ser chamados a participar para se defender os sócios. Então, eu entro com um incidente, no meu exemplo, contra a PJ, e chamo os sócios dentro do incidente, Rafael e algum outro sócio que tiver, para participar aqui desse incidente e dizer, olha, há ou não há fraude, deve ou não deve ser quebrada a personalidade jurídica, houve ou não houve, aqui a teoria maior, a teoria menor da desconsideração. E aí depois, então, o juiz vai decidir a respeito desse incidente. E no meu exemplo vai dizer que de fato houve fraude, vai permitir que eu busque o veículo que está na propriedade da PJ para pagar o débito da pessoa física. Todo mundo está comigo? Bom, qual é o problema? O problema é, se a premissa é o contraditório, os sócios só sabem realmente que há chance de quebrar a personalidade jurídica quando eles são chamados a participar dentro do incidente. Porque quando a pessoa jurídica está sendo processada, não necessariamente os sócios sabem. Imagina uma empresa com 50 sócios. Você, que é sócio minoritário, tem lá 1% de cota social dessa empresa. Você sabe de todas as ações que essa PJ está sofrendo? Você sabe de todas as ações que essa PJ está promovendo?
Não. Você não é sócio-gerente, você não é sócio-administrador, você não sabe. Aí, de repente, lá um desses 50 processos, vem um incidente. Aí você é chamado, opa, peraí. Então agora eu tenho que defender o meu patrimônio, porque eu, sócio, não quero, e aí estou pensando pelo perfil do Rafael, eu, sócio, não quero que o meu patrimônio seja responsável por essa dívida PJ. Não quero. Então, eu vou me defender. E ao final, se eu perder, aí tudo bem. Qual que é o problema, então, que a gente tem aqui no 792? O problema é, o parágrafo terceiro diz que o momento da fraude é o momento da citação da PJ, no meu exemplo, e não a citação lá do sócio. Então vamos colocar tempo para facilitar os exemplos aí, os alunos perceberem, todo mundo está nos assistindo perceberem. Imagine que eu entrei com uma ação contra a PJ em 2018, que eu estou alegando que a PJ não me paga, ela está em débito comigo, e aí eu não encontro patrimônio nenhum da PJ. Nada. A empresa não tem nada. Aí eu falo, então eu quero ir no patrimônio dos sócios. Aí então em 2020 eu peço a desconsideração. Rafael ganhou um dinheiro aí num processo dele, recebeu uma doação, sei lá, comprou uma casa, comprou um lote, um terreno, em 2019. Quando ele comprou o terreno, ele não tinha débito nenhum, ele não tinha nada, ele não sabia de nada. Ah, Márcio, mas a PJ da qual ele é sócio está sendo processado. Tá bom, mas é uma grande empresa. Ele tem lá 1%, 2%, ele não é gerente, não é administrador. Ele comprou o lote. E aí, então, em 2020, ele é citado a respeito de uma desconsideração, e aquele lote que ele comprou o ano passado pode responder por conta desse débito da PJ? Porque se nós considerarmos, como diz o parágrafo terceiro, que a data a se contar é a citação da pessoa jurídica, da qual se pretende considerar, eu não vou contar de 2020, que é a data que Rafael foi citado. Vou contar de 2018, que é a data que a PJ foi citada. E aí, se o pessoal está me acompanhando, eu estou sendo claro, eu vou piorar um pouco mais a situação. Imagine que o Rafael quer vender esse lote. Você, quando quer comprar um imóvel, o que você faz? Você tira certidões. Você tira certidões do nome do vendedor, que já é difícil, né? Você tem que tirar a certidão da Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista, Justiça Civil, Federal, cartório de imóveis, tem que tirar a certidão de PTU da Prefeitura. Aí você levanta aquela documentação toda. E aí, em 2021, você recebe uma intimação dizendo, ó, esse terreno aí que você comprou em fraude. Que o Rafael era sócio da empresa, ele viu que ia perder, vendeu para você. Eu falo, mas o que o Rafael tem a ver com isso? O que eu tenho com isso? Eu sou um terceiro. Qual é a segurança jurídica que o terceiro tem? Aí vai dizer, mas aconteceu a desconsideração por uma dívida PJ da qual ele fazia parte em 2018. E aí esse lote foi comprado em 2019. A citação da PJ é o marco inicial para fraude, ou seja, dali para frente qualquer coisa pode ser vista como fraude. Então, consequentemente, esse lote foi comprado em 2019, agora em 2021, você, terceiro interessado, se deu mal. Perdeu a propriedade do lote. Percebam a gravidade disso. Se nós levarmos isso realmente a ferro e fogo, amanhã, na hora que eu for comprar um imóvel, além de pedir certidões de toda a pessoa que está me vendendo, eu tenho que ir na junta comercial saber se o sujeito tem alguma empresa. E, além disso, eu tenho que tirar certidões de todos os lugares dessa empresa. E só um detalhe para quem não está feito com isso. As certidões não são integradas. Por exemplo, certidão de registro de imóveis. Agora está melhorando. Agora as coisas estão ficando centralizadas, mas ainda não são em vários lugares. Se tem 4 cartórios de imóveis na cidade, eu tenho que tirar 4 certidões em 4 lugares diferentes. E isso custa. Imagine que eu sou um investidor estrangeiro. Eu quero investir na empresa. Eu quero investir, quero comprar esse lote aí para fazer ali uma grande produção, uma grande indústria em Viçosa. Esse lote me interessa. É um lote bom, fica bem localizado, está logo na entrada da cidade, ali do lado da concessionária, ainda tem a fama ali na entrada da cidade. Não sei. Então é um bom lugar ali, eu quero fazer ali. Aí eu vou ter que tirar certidões de todos os lugares para saber se essa empresa não está sendo processada. Aí você pode pensar, Márcio, mas é só pegar a certidão de Viçosa. Não, senhor, porque a empresa, esse lote, eventualmente,
ele pode ser alguém que trabalha no mercado de consumo e, pelo Código de Defesa do Consumidor, a pessoa é processada no foro do consumidor. Então, ela faz e-commerce, faz venda pela internet, e ela está sendo processada lá em Manaus, porque ela vendeu alguma coisa pela internet para alguém de Manaus e o cara está processando ela lá. Imagina a dificuldade de investimento. E por que eu estou falando isso? Pode ser no Acre. O Acre existe. Eu, inclusive, encontrei um professor do Acre, fiz um live com ele esses dias. Existe. É longe, mas existe. Agora, no Acre, inclusive, já são 10 horas da manhã. Né? Por que eu estou falando isso? Porque existe um enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENFAM, que é o enunciado número 52, que tentou resolver esse problema, sabe como? Dizendo exatamente o que fala o parágrafo 3º. A citação a que se refere o 792, parágrafo 3º, é a do executado originário, no meu exemplo, da PJ, e não aquela prevista no incidente de desconsideração do episódio jurídico. Ou seja, olha o problema considerado aí. Né? É um problema grave que está acontecendo. Eu falei a respeito disso, para vocês. Eu falei a respeito disso num congresso no Rio, que foi uma homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. Do meu lado estava um desembargador do TJ. Quando eu falei disso, ele levantou da cadeira e falou assim: eu não estou acreditando. Ele pegou o código, começou a ler, ele falou assim: meu Deus, essa é a regra mesmo? O desembargador do TJ do Rio não tinha percebido. Olha o problema para vocês. Vou mudar um pouco de norma, já que a gente falou bastante contraditório. Vou agora, então, voltar lá para a boa-fé. Voltar para a lealdade. E aí eu queria trazer um problema que está no artigo 774. 774 do CPC, que é o que fala de ato atentatório da justiça. E aí lá, ele diz o seguinte, 774, salvo engano, o inciso 4º, que é o que fala que o executado tem o dever de colaborar com a prestação. Não sei se é o 4º ou o 5º, o Rafael pode me ajudar aí. 774, inciso 4º ou inciso 5º. Inciso 5º, perdão. Inciso 5º. Considera-se atentatória da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, inciso 5º, intimado não indica ao juiz onde e quais são os bens que ele tem. Então, eu não estou conseguindo encontrar patrimônio do Rafael, não era o nosso exemplo. Eu não estou conseguindo encontrar patrimônio do Rafael, porque eu já tentei fazer a PL online, não deu certo. Já tentei buscar veículo e tal, não deu certo. Então, eu peço ao juiz que intime o executado para que ele diga qual é o patrimônio dele e onde está esse patrimônio. Ele é obrigado a se manifestar. Aqui é uma aplicação concreta do princípio da cooperação no processo. O princípio da cooperação que está no artigo 6º do CPC. Pois bem, ele não faz nada. Ele silencia. Ele não quer pagar, ele não vai colaborar. Maravilha. O que eu faço? Eu peço, mais adiante eu descubro que ele tinha patrimônio. Eu descubro que ele tinha dinheiro guardado no colchão. Eu descubro alguma coisa dele. E aí, eu então não só peço o bloqueio desse dinheiro, como peço a aplicação pelo juiz das sanções pela prática do ato atentatório da justiça. Porque foi exatamente o que ele fez. Ele deixou de colaborar com a pressão adicional. Tudo bem? A conduta dele, omissiva, desrespeita a lealdade. E aí, voltando na minha premissa, se eu trabalho com comportamento, eu consigo avaliar o comportamento dele. Ele se omitiu e depois ficou demonstrado que ele não tinha colaborado e, portanto, ele vai ser sancionado. Diz o código, a multa pode ser de até 20% do valor do débito. Então, se ele me devia 10 mil, pelo fato dele ter silenciado, em vez de 10, eu cobro 12. Estamos comigo? Parece bem simples, concorda? Qual é o problema? STJ, julgado de abril do ano passado, mas esse julgado se repete várias vezes. Esse é o Lindin Case, me parece. Agravo interno no agravo em recurso especial, número 1353853. Vou ver se eu consigo colar o número aqui para facilitar vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar colocar. Cola no chat aí que eu coloco na tela, Márcio. Acho que deu. Vê aí. Deu. Vou colocar aqui a referência completa, inclusive, para facilitar. Isso. Pode mandar aí que eu coloco na tela, pessoal. Bom, novos tempos, né? Facilidade tecnológica.
Pois bem, Bom o que demais. diz o STJ nesse julgado, lá pelas tantas? É uma ementa grande, um caso grande, mas enfim, vou resumir. Ele diz o seguinte: para a aplicação da multa por ato atentatório da justiça, que é esse que a gente está falando, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa do devedor, que deve ser reconhecido pelas instâncias ordinárias. Aí ele vem no item 2, que é o que eu quero chamar a atenção, é insuficiente, portanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada, no descumprimento da primeira intimação judicial omissiva, não caracteriza a resistência justificada que trata a norma aplicada. E aí eu pergunto, ora, se o código trabalha, como eu disse no início, com a boa-fé objetiva, se o código trabalha com a lealdade, e se ele tem que analisar comportamento, e se o 774 fala expressamente no caput, conduta omissiva ou comissiva, como é que eu vou verificar que ali eu tenho um elemento subjetivo? Como é que eu vou fazer para sancionar alguém a partir desse elemento omissivo? Porque percebam, se eu sou o advogado Rafael, sabendo desse julgado do STJ, qual é a orientação que eu vou dar para ele? Eu vou falar para ele assim, peticiona no processo, ou vou falar assim, fica quieto. Não fala nada. Não colabora. Por quê? Porque se você não colaborar, você não tem prejuízo nenhum. Nenhum. Zero. Porque se você falar e expressamente se manifestar e mentir, aí diz o STJ, você praticou uma conduta. Então, você agiu, nesse caso, com dolo, e aí, ou com culpa grave, e vai ser sancionado. Agora, se você não fala nada, diz ele, a mera inércia não é suficiente para condenar. Ou seja, o que o STJ está falando para todo mundo? Não observe a boa-fé objetiva. Não colabore. Quando o STJ profere um julgado dessa natureza, que não é só esse, vários depois seguem, o que ele está fazendo é rasgando o artigo 5º. E é importante frisar, o pessoal que gosta de dar precedentes, esse leading case é citado em várias situações, mas eu fui na origem dele. E a origem dele é de um julgado muito mal fundamentado, com perdão, com toda a vênia, diante do Código de 2015, quando ainda se discutia se o CPC 73 trabalhava ou não com boa-fé objetivo ou subjetivo. E aí ninguém, pelo menos até agora, percebeu isso e continua repetindo esse julgado. E a gente pode dizer hoje que essa é a jurisprudência do STJ. Né? A professora Tereza Arruda Alvim, uma grande professora de São Paulo, ela brinca que o STJ é um tribunal gerúndio. Você nunca pode dizer que ele decidiu, ele está decidindo. Amanhã ele pode mudar. Mas, enfim, hoje ele está decidindo a respeito dessa maneira, o que me parece, com todo respeito, de forma equivocada. E aí, para terminar, eu falei de legalidade. Falei do princípio da legalidade. Foi a terceira norma que eu trouxe no início. E aí eu queria falar, dentro da execução, sobre legalidade, a respeito de impenhorabilidade. E aí quem está nos acompanhando aí é o artigo 833 do Código. O artigo 833 do Código, ele traz as impenhorabilidades. E aí é importante frisar, para quem, sobretudo, não estudou o assunto. A regra é a penhorabilidade, com P, penhorabilidade. A exceção é a impenhorabilidade. O que o CPC traz no 833 são as situações excepcionais. São casos, portanto, em que a lei diz que não vai ser possível fazer a penhora dos bens, porque entende o legislador que aqueles bens têm um outro valor que deve ser sopesado na hora de se fazer ou não o bloqueio de bens. Por exemplo, ele diz ali, não vai ser passível de penhora as roupas do executado. Por que não é possível fazer penhora de roupa? Porque se entende que viola a idade da pessoa humana deixar o executado pelado, deixar o executado desnudo. Então não é razoável que se penhore as roupas dele. Mas o próprio código diz, salvo se for de elevado valor. Então a professora, por exemplo, tem lá inúmeros vestidos de 20, 30 mil reais, né? Essa bagatela, né? Rafael tem gravatas italianas que custam 5 mil euros. Bom, aí nesse caso, né? Olha lá, tô falando, né? Eu falo e comprovo, né? Não estou falando aleatoriamente, né? A professora não está aqui com um vestido de 20 mil euros, mas, enfim, a gente sabe que existe
né? Mas no caso ela não é devedora e também não tem problema, enfim. Mas nesse caso são vestuários de elevado valor, e aí sim eles vão poder ser alvo de penhora. Porque, repetindo, a regra é a penhorabilidade. A exceção é a impenhorabilidade. Tudo bem? Pois bem, se essa é uma medida excepcional, quem excepciona é o réu. Quem aciona é o autor. Quem excepciona é o réu. Tanto é que, em Portugal, defesa é sinônimo de exceção. Né? Você vai conversar com os seus portugueses, eles falam, o réu excepcionou, o réu se defendeu. Então, essas matérias das impenhorabilidades são matérias que precisam que o réu não só traga, como também comprove o que ele está falando. Me parece que as impenhorabilidades, portanto, são exceções e não objeções. Se você voltar lá no direito, no processo de conhecimento, quando você vai estudar a defesa do réu, uma das classificações da defesa do réu é as defesas são exceções ou objeções. Exceções são aquelas que devem ser analisadas, só podem ser analisadas se a parte assim as levantar e provar, e as objeções são aquelas que o juiz de ofício deve conhecer. E aí lá no 335 em diante, o código regula quais são as hipóteses. Só para dar um exemplo, convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é uma exceção. O juiz não pode conhecer de ofício. Se o réu não alegar e o autor também não alegou, considera-se que ambas as partes renunciaram ao juízo arbitral e, portanto, o processo vai à justiça comum. Pois bem, nesse caso, se eu tenho uma matéria de defesa, ela é uma exceção. E aí ela precisa ser alegada e provada por quê? Porque aqui nós estamos falando do princípio da menor onerosidade do executado. O executado tem que sofrer, porque ele não pagou o débito. Só que ele não tem que sofrer de forma demasiada. É isso que fala o artigo 805 do CPC. É isso que fala o dispositivo, principalmente no seu parágrafo único do 805, que ele diz que o executado deve indicar outros bens para ele verificar se há ali ou não uma gravidade. E quem melhor para o executado para dizer se aquilo é grave ou não é. Então ele tem que alegar e provar, trazer outros bens que eventualmente sejam menos gravosos para ele naquela penhora. Então, a partir dessa premissa, me parece que o código diz, para poder discutir essas questões, eu preciso de manifestação da parte. E aí, então, o que tem feito a jurisprudência? Em vários casos, quando a gente está tratando de impenhorabilidade, o juiz de ofício conhece, sem que o executado tenha se manifestado, sem que o executado tenha sequer, às vezes, sido citado ou intimado. Percebam, o oficial de justiça sequer faz a penhora. Ele já presume que determinado bem é impenhorável. Quando, na verdade, a impenhorabilidade é um direito do executado disponível. Rafael está com a sua gravata de 5 mil euros aí. Ele não me pagou. Ela é impenhorável. Ou melhor, não é, né? Porque esse caso é um valor excessivo. Mas uma outra gravata que ele tem, que custa ali R$100. Essa, em tese, seria impenhorável. Mas nada impede, se ele quiser pagar o débito, chegar para um colega dele e falar, olha, para o Misa, fala, Misa não gosta muito de gravata, né? Mas enfim, Misa, quer comprar minha gravata? Estou precisando pagar o macho. Habitador ele gosta. Minha gravata custa R$100, eu te faço por 80. Estou precisando pagar o macho. É proibido fazer isso? É proibido você vender bens impenhoráveis? Aí você fala, Márcio, mas esse aí da gravata é muito bom. Vou mudar. Eu tenho um imóvel. O imóvel que eu moro. Esse imóvel que eu moro, diz a lei 8.009, ele é impenhorável. Eu chego no banco e falo, olha, eu quero um empréstimo. Estou precisando de um empréstimo. O banco fala assim, você tem garantia? Tem. Meu imóvel está aqui. Ó. Eu não pago o empréstimo. Quando o banco vier me executar e quiser levar meu imóvel, eu vou dizer, opa, peraí. Não pode não. A lei expressamente diz que é possível. Ou seja, a impenhorabilidade é um direito renunciável. O que eu fiz quando fui ao banco e ofertei a garantia? Foi dizer, estou renunciando ao meu direito à impenhorabilidade. Vou dar outro exemplo. Eu tenho aqui um outro bem impenhorável, o meu salário.
meu salário por lei é impenhorável. Recebi lá meu salário e salvo a pagamento de pensão alimentícia, verbas alimentares, e salvo se meu salário for superior a 50 salários mínimos, que é o que fala o parágrafo 2º do 833, é impenhorável. Aí, o que eu faço? Eu pego o dinheiro do meu salário e deposito na conta da professora Ana Paula, que eu estou devendo uma conta dela. Posso fazer isso? Claro, é o que a gente faz toda hora. Nós estamos abrindo mão da prioridade. E aí, então, num processo, voltando para finalizar, prometo, num processo, eu venho, sou citado para pagar um débito. Não pago. Vem o requerente, o exequente, e bloqueia meu salário, ou bloqueia minha roupa, ou bloqueia qualquer coisa. Antes de me ouvir, o juiz vai e libera, presumindo que aquilo é impenhorável. Ele pode fazer isso? Ele faz. Isso acontece toda hora. Mas será que isso não ofende a legalidade? Então fica aí o questionamento. Vocês perceberam que eu tentei passar pelas 3 normas. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu imaginava, mas agradeço muito a confiança e tempo que vocês e estou à disposição para se precisarem. Obrigado mesmo. Posso falar? Por favor. Bom, rapidamente, né, para a gente não se estender além do previsto, eu queria parabenizar e agradecer muito o professor Márcio, dizer, né, que brincadeiras à parte de processo penal e processo civil, os 3 temas pontuados, as 3 normas são fundamentais para o processo penal, né, contraditório, lealdade, legalidade, e eu acho que temos que fazer essa busca contínua pelo processo penal verdadeiramente democrático, né? Não basta que ele seja formalmente democrático, que existam normas, princípios que não sejam de fato aplicados. Eu falo isso muito com os alunos, diminuir a distância entre teoria e prática é muito importante. Às vezes o professor vive no mundo dos sonhos, né, que é o mundo da Constituição, o mundo do processo, mas quando frequenta uma vara de execução civil ou mesmo uma vara criminal, a gente vê que, infelizmente, alguns personagens desconhecem a efetividade dessas normas. Então, queria dizer que estou muito encantada mesmo com a palestra, foi bastante esclarecedora, bastante didática, né? Até uma pessoa que não mexe com o processo civil foi capaz de compreender completamente tudo. Acho que o Alan comentou também, um dos nossos alunos, que é uma didática espetacular, e, né, dizer que esperamos que em breve possa retornar presencialmente para nos brindar com mais uma aula dessa magnitude. Muito obrigada ao professor Márcio Vascaíno, que eu pude perceber. Última observação, Rafael, como foi citado como devedor, ele tirou a gravata, né? Rapidamente, né? O comportamento típico do pessoal da minha área. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. A disposição de vocês aí, fico feliz que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Né? Os meus canais estão aí, sintam-se totalmente à vontade para entrar em contato, compartilhar, citar, enfim, fazer referências. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Minha ideia é realmente contribuir, compartilhar e a gente fazer, a partir de um contraditório participativo, de fato, a melhoria do nosso sistema, que é isso que eu espero. Desejo a vocês aí que tenham um ótimo congresso, uma continuidade, um ótimo congresso. Vou tentar acompanhar as palestras da noite hoje, no intervalo da live lá. Mas mesmo que eu não consiga, depois eu vou assistir no canal do professor Rafael, deve estar lá nas palestras, né, Rafael? E aí, tá tudo lá. Vão ser brilhantes, né? O professor Socal, que vai falar com vocês, é um grande amigo, vocês vão ver, é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da exposição. Muito obrigado, professor Rafael, professora Ana Paula, fico muito feliz de contribuir com vocês aí, e, mais uma vez, é só uma alegria poder participar aqui. Márcio, eu queria te agradecer em nome da Univiçosa, em nome do curso de Direito, pelo seu pronto aceite, pela sua disposição, pela sua didática, sua atenção, especialmente por ter me indicado outros 2 palestrantes, o Guilherme Socal e cadê o nome dele aqui? O José Aurélio, que vão participar também do nosso congresso. Então, muito obrigado mesmo, você cooperou de forma efetiva com a realização desse evento, você também é parte desse evento, e eu queria te agradecer do fundo do coração. É muito bom te ouvir falar, estava com saudade das suas aulas da pós-graduação, a pós-graduação, de fato, me ajudou bastante, não só no nível de conhecimento, mas também com os relacionamentos que eu desenvolvi ali dentro
daquela sala de aula. Então, eu lembro muito das suas aulas, e outra aula que eu lembro bastante é do professor Rodrigo Mazei, da UFES, que foram 2 aulas que me marcaram, que eu achei muito bacana. Até ganhei um livro do Rodrigo Mazei naquela aula. Então, Mas assim, está no meu projeto de lives, ele representou o Estado do Espírito Santo, o pessoal pode olhar lá, é muito legal. Eu assisti a live dele, eu gosto muito, até uma pós que eu estou fazendo agora, depois do meu mestrado em Direito Civil, ele está lá também, a convite do professor Pablo Stouza, então eu gostei muito da sua participação. E vascaíno também, é importante citar, eu também vascaíno. Eu vi alguém aqui, o Rossano, falando, né? Fico feliz. O pessoal falou bastante, deixaram algumas dúvidas, mas infelizmente, pessoal, pelo avançar da hora aqui, eu não terei como colocar as perguntas na tela para o professor Márcio, mas eu garanto para vocês que vou transmiti-las a ele, e assim que ele me der a resposta, eu ou mando para o e-mail de vocês, porque eu tenho todos os e-mails de quem fizeram as inscrições aqui no nosso congresso, ou eu posto as respostas em um vídeo futuro também, que a gente está pensando nisso. Márcio, deixo aqui um convite para a gente renovar essas nossas conversas e futuramente trazer outros temas aí que você julgue pertinente e importante, porque é compartilhando o conhecimento que a gente cria mais conhecimento, e isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa área do direito. Mais uma vez, muito obrigado. Seu nome está na minha lista de convidados permanentes, pode aguardar aí que daqui a pouco chega outro convite para você. Tá ótimo, estou à disposição, só marcar que estaremos juntos. Obrigado mesmo, obrigado, professora Ana Paula, fico feliz que tenha apreciado também a palestra, e todo mundo que nos acompanhou, estou à disposição, podem entrar em contato comigo, estou às ordens. Valeu mesmo, gente, um abraço para vocês aí, boa tarde para todo mundo. Um abraço, pessoal, boa tarde, até a noite, com mais 2 palestras do Aleda Barreto e do Guilherme Socal, que vão ser 2 palestras top também. Um abração, até mais. Cruz.